Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente mergulha num período, olha, fascinante e bem turbulento da história. Com certeza. A conversão das tribos bárbaras ao cristianismo, logo depois da queda do Império Romano do Ocidente. A nossa fonte principal é o capítulo 16 do livro História do Cristianismo, de Bruce Shelley. Um clássico. Sim, e a missão aqui é tentar entender como, no meio das ruínas de Roma, acabou surgindo uma nova civilização, essencialmente cristã. Como que os invasores, aqueles que derrubaram o império, adotaram a fé dos vencidos? É a grande questão, né? Exato. Bom, vamos tentar desvendar isso. Talvez começando com uma imagem bem forte. Um missionário, um machado e uma árvore sagrada. Ah, a história de Bonifácio. Isso. Bonifácio lá na Germânia, derrubando o carvalho sagrado de Thor. Dizem que teve até um vento divino que ajudou, né? E os pagãos, assim, maravilhados, se converteram. Esse tipo de demonstração de poder parece que foi bem crucial. Exatamente. Imagine o cenário. As florestas densas da Europa setentrional. Tribos que adoravam espíritos da natureza, árvores, fontes. Para o missionário chegar lá e ter sucesso, ele precisava mostrar que o espírito cristão era mais forte. A queda da árvore de Thor é um símbolo perfeito disso. Faz sentido. Mas isso já nos leva direto para as perguntas centrais, né? Como esses povos, tipo os germanos, como eles aceitaram uma fé que era tão ligada aos romanos? Romanos que eles combatiam, que eles derrotaram? Pois é, porque adotar o Deus dos inimigos parece contraintuitivo. Exatamente. Bom, primeiro, vamos situar um pouco no tempo. O ano 476 d.C., quando Odoacro, um comandante germânico, depôs o último imperador, o Rômulo Augusto. Esse é um marco simbólico do fim do Império Romano do Ocidente. Sim, simbólico. Mas assim, sendo bem sincera, acho que não foi um choque tão grande na época, né? O poder real mesmo já estava na mão de generais germânicos há um bom tempo. Com certeza. A mudança foi mais, digamos, uma oficialização de uma situação que já existia. Uma troca de comando entre elites germânicas dentro daquela estrutura imperial que já estava decadente. E quem eram esses bárbaros, como os romanos chamavam? Eram tribos do norte. Vândalos, francos, godos, anglos, saxões, muitos vindo ali da região da Escandinávia ou dos arredores. Povos em diferentes estágios, né? Alguns mais nômades, outros já se fixando. E sociedades muito baseadas no pastoreio, na guerra. A riqueza era medida em gado, não tanto em dinheiro. O Tácito, aquele historiador romano, descreveu eles como, beberrões, jogadores. Ele não pegou leve em algumas descrições. Não mesmo, mas ele também elogiou a coragem, o respeito pelas mulheres, a lealdade tribal, que era muito forte. Viviam para lutar, né? Ligados por juramentos aos chefes, adoravam histórias de heróis, deuses como Thor, o Odin. E é fundamental entender que eles não eram completos estranhos para os romanos. Antes das grandes invasões do século V, houve séculos de contato ali na fronteira do Reno, do Danúbio. Ah, sim. Claro. Comércio, germanos servindo como escravos, mas também, e isso é crucial, como soldados no exército romano. No final do século IV, o exército ocidental e seus generais eram predominantemente germanos. Nossa, então a linha entre romano e bárbaro já estava bem fluida, digamos. Muito fluida. Na prática, já estava bem borrada. E aí veio a grande virada, que foi a chegada dos hunos, no final do século IV, certo? Exato. Os hunos pressionaram os ostrogodos, lá no Mar Negro, que por sua vez empurraram os visigodos, e os visigodos pediram refúgio dentro do Império Romano, em 376. Só que não foram bem recebidos, né? Péssima gestão da crise, maus tratos, corrupção de oficiais romanos, isso levou à revolta dos visigodos e aí veio a Batalha de Adrianópolis em 378. Um desastre para Roma. O próprio imperador Valente morreu na batalha. Exatamente. Isso quebrou o mito da invencibilidade romana. Foi um choque psicológico imenso. Abriu um período de muito caos. E os visigodos, liderados pelo Alarico, acabaram saqueando a própria Roma em 410. Sim. E para tentar defender a Itália,
Roma teve que tirar tropas de outras fronteiras, do Reno, da Bretanha. O que abriu a porta para mais gente entrar. Exato. Aí vieram os vândalos, que foram parar até na África e saquearam Roma de novo em 455, os burgúndios no Vale do Ródano, os francos no norte da Gália, anglos-saxões, jutos na Bretanha. Foi uma cascata. A gente chama de invasões, mas, pelo que você está dizendo, foi um processo bem mais complexo, né? Não foi só destruição. Não mesmo. Foi complexo. Migração, assentamento. E um ponto importante. Os recém-chegados eram quase sempre uma minoria nas regiões onde se estabeleceram. Eles não eliminaram a população local. Ah, interessante. O que aconteceu ao longo do tempo foi uma fusão gradual de culturas, de povos, e o mais surpreendente, talvez. Na maior parte da Europa Ocidental, Itália, Gália, Espanha, os bárbaros acabaram perdendo suas línguas germânicas, seus costumes, sua religião original. Eles se romanizaram, de certa forma. Sim, adotaram formas do latim vulgar, se integraram à cultura local, ao mesmo tempo que transformavam essa cultura, claro. Foi uma via de mão dupla. Entendi. E aí entra a questão da conversão ao cristianismo. Como foi esse processo? Imagino que converter esses povos guerreiros não deve ter sido fácil. Gigantesco. O desafio era imenso. Olha, uma adesão assim meio nominal ao cristianismo talvez não fosse o mais difícil. Eles viam o cristianismo como a religião romana, parte daquele prestígio, daquela civilização que, de certa forma, eles admiravam e queriam imitar. Ah, então tinha um status associado. Exato. O desafio real era ir além disso. Era educar na doutrina e, principalmente, tentar incutir uma conduta, um comportamento minimamente cristão na prática do dia a dia. Isso era complicado. E como isso foi feito? Quais foram os caminhos? Basicamente, havia duas rotas principais para o cristianismo considerado ortodoxo, o de Roma e Constantinopla. Ou se convertiam diretamente do paganismo. Ou passavam antes por uma outra forma de cristianismo, o arianismo. Ah, o arianismo. A gente já ouviu falar disso. Aquela visão de que Cristo não era eterno como o Pai, mas sim a primeira criatura de Deus. Exatamente essa. O arianismo tinha sido muito forte dentro do próprio Império Romano no século IV e se espalhou bastante entre os povos germânicos. Como assim? Um missionário-chave foi Úfilas, que converteu os visigodos ainda no século IV. Ele era godo, inclusive. Ele traduziu a Bíblia para a língua gótica, né? Isso, uma obra monumental. Dizem até que ele omitiu os livros dos reis por serem muito bélicos, para não inflamar ainda mais um povo que já era bem guerreiro. Faz sentido. E o arianismo se espalhou dos godos para outras tribos. Sim, vândalos, ostrogodos, burgúndios, lombardos. Muitos se tornaram arianos inicialmente. Mas por quê? O que tinha no arianismo que atraía tanto esses povos? Era só essa questão teológica sobre a natureza de Cristo? É uma ótima pergunta. Talvez a teologia abstrata, essa discussão sobre a Trindade, fosse menos importante para eles do que a estrutura e a percepção do poder. Como assim? O arianismo parecia ter uma organização de igreja menos centralizada, mais ligada ao clã, à tribo. Talvez isso combinasse melhor com a estrutura social germânica da época. Ah, entendi. E a figura de Cristo, no arianismo, podia ser vista quase como um chefe guerreiro celestial supremo. Uma figura de poder que eles conseguiam entender e admirar dentro da lógica deles. Faz mais sentido do que a ideia de um deus-homem sofredor, talvez. Possivelmente, naquele primeiro momento. Isso contrastava com a crescente centralização da Igreja Romana, com o poder do bispo de Roma. Essa diferença de estrutura gerou muito atrito, mesmo depois que vários desses grupos acabaram se convertendo à ortodoxia. Interessante. E é curioso que algumas das conversões mais significativas aconteceram até fora das antigas fronteiras do Império, né? Como na Irlanda. Sim, a Irlanda celta, um caso fascinante. A conversão lá está muito ligada à figura de Patrício, o São Patrício, lá pelo século V. E o mais incrível é que ele nem era irlandês, era um britânico romano que foi capturado por piratas irlandeses quando era jovem. Exato, uma reviravolta impressionante. Ele se converteu ao cristianismo durante o tempo em que foi escravo na Irlanda. Depois conseguiu escapar, voltou para casa. Mas aí ele teve um sonho. Sim, um sonho famoso. Bebês irlandeses pedindo para ele voltar e falar de Cristo para eles.
Ele estudou mais, se preparou e voltou como missionário para o mesmo povo que o tinha escravizado. É uma história poderosa. Nossa, que coragem. E o resultado foi diferente lá na Irlanda, né? A igreja se organizou de outro jeito. Muito diferente. Foi uma igreja predominantemente monástica. Os mosteiros, muitas vezes em áreas rurais, se adaptaram muito melhor à sociedade celta, que era mais tribal e rural, do que o modelo romano de paróquias centradas nas cidades. E esses mosteiros viraram centros importantes. Importantíssimos. A Irlanda se tornou um centro missionário super vibrante. Monges irlandeses como Columba, que fundou o famoso mosteiro de Iona, na Escócia, ou o Columbano, eles levaram esse cristianismo celta com suas práticas e seu fervor de volta para a Bretanha e também para o continente europeu. Fundaram mosteiros na Germânia, Suíça, norte da Itália, centros de saber, de preservação da cultura. Mas esse espírito mais independente dos celtas, isso deve ter dado problema com Roma depois, imagino. Com certeza. Eventualmente, essa independência e as práticas diferentes, como a data da Páscoa, o tipo de tonsura dos monges, entrariam em choque direto com a autoridade romana, que buscava uniformidade. Falando em Roma, e os francos lá na Gália? A história deles foi bem diferente, né? O rei Clovis se converteu direto para a ortodoxia romana. Exatamente. Clovis, que reinou de 481 a 511, foi o primeiro grande chefe bárbaro a abraçar o cristianismo católico, o niceno, sem passar pelo arianismo. E parece que a esposa dele, a Clotilde, que já era cristã, teve um papel importante nisso. Teve sim, ela insistiu bastante, mas a história que ficou registrada, a mais dramática, é a da batalha contra os alamanos, por volta de 496. Conta essa. Bom, Clovis estava perdendo a batalha. Dizem que ele viu seus guerreiros fraquejando. Ele já tinha tido contato com o cristianismo pela esposa, talvez até tivesse alguma simpatia, mas ainda hesitava. Aí, no desespero, ele teria clamado a Cristo, prometendo se batizar se conseguisse a vitória. E ele venceu. Venceu. E cumpriu a promessa. Foi batizado pelo bispo Remígio de Reims. A frase atribuída ao bispo na hora do batismo é forte. Curve a cabeça, sicambro, referindo-se à origem tribal de Clovis. Adore o que você queimava e queime o que você adorava. Uau! E ele não se batizou sozinho, né? Não, logo depois, cerca de 3.000 dos seus guerreiros seguiram o exemplo do rei e foram batizados também. Um clássico exemplo de conversão em massa. E o que isso significava na prática? Qual a vantagem e a desvantagem desse tipo de conversão? Bom, a vantagem clara era manter a coesão social e política do grupo. O rei e seu povo se convertiam juntos. A identidade do grupo era preservada sobre a nova religião. Isso facilitava a integração com a população galo-romana, que já era majoritariamente católica. Certo. E a desvantagem? A desvantagem era o risco enorme de uma cristianização muito superficial, uma espécie de paganização da fé, como alguns historiadores chamam. As crenças e práticas antigas não desapareciam assim da noite para o dia. Elas se misturavam com o cristianismo. Como assim se misturavam? Tem exemplos disso? Há muitos. Para Clovis e seus guerreiros francos, por exemplo, é bem provável que Jesus fosse visto principalmente como um novo e muito poderoso Deus da guerra, que dava vitórias. Ah, entendi. O Deus que deu a vitória contra os alemanos. Exatamente. Admiravam São Pedro talvez não tanto pela fé, ou por ter as chaves do céu, mas por ter usado a espada lá no Getsêmani. Era uma visão mais alinhada com a cultura guerreira deles. E os santos? Os santos ganharam uma popularidade imensa. Muitas vezes, eles assumiram funções protetoras que antes pertenciam aos deuses pagãos locais. Santo Antônio virou protetor dos porcos, São Galo das galinhas, Santa Polônia ajudava com dor de dente, um santo para cada necessidade prática da vida. Quase um panteão de ajudantes celestiais. Exato. Tornava a nova fé mais familiar, mais útil no dia a dia. Existem muitas histórias de milagres atribuídos às relíquias dos santos. Aquela história dos mendigos, um cego e um coxo, que tentaram fugir das relíquias de São Martinho para não serem curados. Para não perderem o ganha-pão deles. Isso, mas acabaram sendo curados mesmo assim. Mostra como essa crença no poder direto e quase mágico das relíquias e dos santos estava presente no imaginário popular. Era um cristianismo bem diferente do que a gente talvez imagine hoje.
acabou abrindo caminho para outros lugares, como a Inglaterra anglo-saxônica. Sim, ajudou a fortalecer a posição da Igreja Romana na Europa Ocidental. E a missão para converter os anglos e saxões na Bretanha veio diretamente de Roma. Foi com o Papa Gregório Magno, né? O próprio Gregório Magno, uma figura importantíssima. Em 596, ele enviou um grupo de monges liderados por Agostinho, que depois seria conhecido como Agostinho de Cantuária, para não confundir com outro Santo Agostinho. Certo. E onde eles começaram? Começaram pelo Reino de Kent, no sudeste da Inglaterra. Lá o rei Etelberto era pagão, mas a esposa dele, a rainha Berta, era uma princesa franca e já era cristã. Ah, a influência feminina de novo. Sim, Berta preparou o terreno, mas Etelberto ainda estava desconfiado. Dizem que ele tinha medo da magia dos cristãos, e por isso insistiu em encontrar Agostinho e seus monges ao ar livre, onde ele achava que a magia teria menos poder. Ao ar livre por medo de magia? Que curioso. É o que as fontes contam, mostra essa mistura de curiosidade e receio, mas no fim Etelberto se convenceu. Permitiu que os monges pregassem, depois ele mesmo se converteu e foi batizado. E deu apoio? Deu. Doou terras em Cantuária, ou Canterbury, que se tornou o centro da igreja na Inglaterra. Agostinho foi nomeado primeiro arcebispo de Cantuária, e essa sé existe até hoje como a principal da igreja anglicana. Mas na Inglaterra também teve aquela questão das duas tradições cristãs se encontrando, né? A romana e a celta. Exatamente. Aqui a coisa fica interessante de novo. Porque enquanto a missão romana, liderada por Agostinho e seus sucessores, avançava vinda do sul, os missionários da tradição celta, vindos lá de Iona e de outros mosteiros do norte, como Lindisfarne, também estavam convertendo os reinos anglo-saxões do norte da Inglaterra. E eles tinham práticas diferentes. Tinham. A data de celebrar a Páscoa era a diferença mais visível, mas havia outras, como o formato da tonsura dos monges. Isso começou a criar problemas práticos e divisões. Como assim? Imagina a corte do rei Oswey da Nortúmbria, um dos reinos do norte. Ele seguia a tradição celta, aprendida com os monges de Iona. Mas a rainha dele tinha sido educada na tradição romana, provavelmente vinda de Kent. E aí? Um celebrava a Páscoa e a outra ainda estava na Quaresma. Exatamente isso. Uma situação bem embaraçosa e que simbolizava uma divisão mais profunda na igreja local. Era preciso resolver. E como resolveram? Um calendário decidiu o futuro da igreja inglesa? Basicamente sim. Foi no famoso Sínodo de Whitby, em 664. O rei Oswy convocou representantes das duas tradições para debaterem. E qual foi o argumento decisivo? Foi bem pragmático. Os defensores da tradição celta invocaram a autoridade de São Columba, o fundador de Iona. Os defensores da tradição romana invocaram a autoridade de São Pedro, a quem Cristo, segundo os evangelhos, deu as chaves do reino dos céus. Ah, o argumento da autoridade de Pedro. Exato. Aí o rei Oswy, muito esperto, perguntou aos dois lados se eles concordavam que Cristo tinha dado as chaves do céu a Pedro. Todos concordaram. Então ele disse algo como: bom, se Pedro é o porteiro do céu, eu não quero contrariá-lo, senão ele pode não abrir a porta para mim quando eu chegar lá. Não acredito. Pois é. E com base nisso, ele decidiu adotar as práticas romanas. Whitby foi um momento decisivo que alinhou as ilhas britânicas com Roma e com o resto da cristandade ocidental. Um exemplo fascinante de como decisões teológicas e eclesiásticas importantíssimas podem ser tomadas por razões bem terrenas, digamos. Com certeza. E com a Inglaterra agora alinhada a Roma, essa energia missionária que surgiu lá dos anglo-saxões convertidos meio que volta para o continente, né? É aí que a gente reencontra o Bonifácio da história do Carvalho. Exatamente. Bonifácio, cujo nome original era Winfrido, era um monge anglo-saxão. Ele se tornou talvez o missionário mais famoso da Idade Média. Comissionado diretamente pelo Papa, ele foi para a Germânia, ali na região da atual Alemanha, pelos anos 720. E lá ele fez o quê? Além de derrubar árvores sagradas. Além disso, você falou demonstração de poder importante. Ele teve um papel crucial em organizar a igreja na Germânia sob a autoridade papal. Ele encontrou muitos missionários irlandeses e francos já atuando lá, mas de forma meio desorganizada, às vezes com práticas que Roma não aprovava. Bonifácio trouxe ordem,
estabeleceu dioceses, fundou mosteiros. E se tornou uma figura importante. Muito importante. Foi nomeado arcebispo de Mogúncia, Mainz, primaz da Germânia. Tinha poder, prestígio, poderia ter tido um fim de carreira tranquilo. Mas ele não parou por aí. Não. Já idoso, ele sentiu um chamado para voltar à Frísia, na região dos atuais Países Baixos. Era uma área pagã onde ele já tinha tentado pregar antes, mas com pouco sucesso. Ele sentiu que precisava tentar de novo. E o que aconteceu? Lá ele acabou sendo atacado e morto por um grupo de pagãos, por volta de 754. Tornou-se um mártir. E é interessante pensar que, mais ou menos nessa época, um jovem príncipe franco chamado Carlos, que viria a ser Carlos Magno, estava crescendo. O futuro imperador. Exato. Carlos Magno seria fundamental para consolidar essa Europa cristã que missionários como Bonifácio ajudaram a construir, muitas vezes com o próprio sangue. Então, olhando para trás, para todo esse período, o que a gente vê? Parece um mosaico muito complexo, essa cristianização da Europa bárbara. Totalmente. Não foi um evento único, nem um processo linear. Foi longo, cheio de idas e vindas, com diferentes atores e estratégias. Vimos demonstrações de poder divino, como a do Bonifácio. Vimos alianças políticas claras, como a do Clovis com a Igreja Romana. E vimos o trabalho incansável de missionários, tanto da tradição romana quanto da tradição celta. Figuras como o Patrício, Agostinho, Columba, Bonifácio. E vimos conversões individuais, fruto de experiências pessoais, mas também essas conversões em massa, onde o grupo seguia o líder. E talvez o mais importante, vimos uma adaptação constante. O cristianismo não chegou e simplesmente apagou o que existia antes. Houve uma fusão cultural, uma interação, onde o próprio cristianismo foi se adaptando, absorvendo elementos das culturas locais, às vezes até correndo o risco de se paganizar um pouco, como discutimos. Essa mistura parece ser a chave. Sem dúvida. Esse processo todo estabeleceu as fundações da Europa medieval. Aquela tensão entre a tradição celta, mais descentralizada, monástica, e a estrutura romana, mais hierárquica e centralizada, foi uma constante por um tempo. Mas, no fim, Roma prevaleceu na maior parte do Ocidente, como vimos em Whitby. Sim, a estrutura romana se impôs na maior parte da Europa ocidental. Mas a própria fé cristã ocidental foi profundamente moldada por essa interação com as culturas germânica e celta. Não foi uma via de mão única, de jeito nenhum. Essa fusão complexa é a base da identidade europeia que se formou ali. Então, resumindo os pontos principais que a gente viu hoje, a queda de Roma não foi o fim de tudo, mas abriu espaço para uma nova ordem na Europa. Certo. As tribos germânicas e celtas que ocuparam esse espaço foram gradualmente convertidas ao cristianismo. Isso aconteceu através de missionários como Patrício na Irlanda, Agostinho na Inglaterra, Bonifácio na Germânia, e também por líderes políticos como Clovis dos Francos. Vimos diferentes abordagens, né? Desde demonstrações de poder até conversões em massa e o trabalho paciente dos monges. Exploramos também a influência inicial do arianismo entre os germanos e como a ortodoxia romana, ligada a Roma, acabou prevalecendo, com marcos importantes como o Sínodo de Whitby. E, crucialmente, percebemos que a conversão não foi só uma questão de aceitar doutrinas. Foi um processo de adaptação cultural muito complexo. Com santos populares assumindo funções antigas e até uma visão de Cristo que, para muitos, se alinhava com ideais guerreiros da época. Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, uma provocação. Manda! Se para muitos desses primeiros convertidos bárbaros, Cristo era visto primariamente como um poderoso chefe guerreiro, um doador de vitórias, e os santos funcionavam quase como os antigos deuses patronos para necessidades específicas do dia a dia, até que ponto a mensagem central do Evangelho, a mensagem de amor, de perdão, de sacrifício, de graça, foi realmente compreendida e internalizada logo de cara? Boa pergunta. Ou será que foi a própria fé cristã que se transformou, que se adaptou profundamente ao encontrar essas culturas tão vibrantes, tão diferentes, tão guerreiras, resultando em algo novo que não era exatamente o cristianismo dos primeiros séculos, nem as religiões pagãs originais, mas uma síntese única? O que isso nos diz sobre a dinâmica entre fé e cultura?
especialmente em tempos de grandes mudanças sociais e políticas como aquele. Uma questão para a gente continuar pensando com certeza. Mostra como a história da fé é também a história da cultura se encontrando e se transformando. Exatamente, fica a reflexão.